Salve, salve, fiel torcida! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo. Um vídeo de vitória do Corinthians. O Corinthians voltou a vencer no Campeonato Brasileiro depois de duas derrotas, né? Palmeiras e Fluminense. Vitória muito importante contra o Sport. Um jogo que o Corinthians estava muito pressionado por ter vindo de duas derrotas, demissão do treinador, e precisava vencer, tinha obrigação jogando em casa contra o Sport. Sport que nas três primeiras rodadas teve erros de arbitragem, né, contra, mas que não jogou mal. Então era um jogo de início muito complicado para o Corinthians, né, por tudo, pela pressão principalmente. O Corinthians ficou interino, né, o técnico do Sub-20, e ele veio com uma escalação, com o desenho tático, muito parecido com o que o Ramon vinha jogando depois da lesão do Garro, e que muita gente vinha criticando, eu inclusive. Léo Maná no lugar do Mateuzinho, Donelli mantido, né, no gol. Léo Maná e Andileri nas laterais. Félix, Gustavo Henrique. Daí no meio de campo, Ranieri, Bidon, Carrijo e três atacantes, Romero, Memphis e Yuri. O Corinthians começou o jogo muito bem. Muito bem no último terço. Muito bem, criando opções, criando alternativas, criando chances. Muitas jogadas pelos lados, né? Achando bem os atacantes dentro da área, mas pecando na finalização, né? Primeiro Memphis, num passe pelo lado direito, depois teve Yuri pelo lado esquerdo, depois teve bola na trave do Romero no passe do Carrijo, e o Corinthians ia empilhando chances, que é muito bom, obviamente, né? Você criar chances, mas perdendo muitas chances, né? Depois tem um lance do Yuri na cara do gol, que o Carrijo acelera o passe depois de uma roubada no meio de campo, que até agora não entendi, mesmo eu elogiando muitas vezes o Yuri, que finaliza muito bem com o pé esquerdo, né? O pé direito é o dominante dele, e eu não entendi porque que ele não levou o pé direito. Perdeu um gol, mais um. O Corinthians foi empilhando chances. O próprio Yuri logo depois, depois de um passe do Romero, traz para o pé esquerdo um drible, finaliza essa, até achei que ele finalizou bem, para uma boa defesa do Kaique, né, que era goleiro do Corinthians, da base do Corinthians. E o Corinthians, 20 minutos, finalizou 9 vezes no gol. Mas não fez nenhum gol. E futebol é foda, futebol cobra. O Sport obviamente se organizou dentro de campo ali, né? Passou aqueles primeiros minutos e acabou não tomando gol. E daí o Corinthians numa desatenção, o cara que dá o passe entra na área e não acompanham. A bola cai bem no pé desse cara que faz 1-0, jogador de seleção portuguesa, né? E o Corinthians vai para o intervalo perdendo de 1-0. Cara, um desastre. O torcedor fica sem confiança. Imagina os jogadores no vestiário, né? Um jogo que era para ter acabado com 20 minutos do primeiro tempo, vai para o intervalo com 0-1. E fiquei realmente com medo de como seria a postura do Corinthians. Mas logo de cara, e acho que esse gol tem uma importância muito grande, porque é de saída. O Corinthians consegue empatar o jogo ali com 11 segundos, né? Um gol do Memphis, uma casquinha do Yuri, um passe do Romero, o Memphis já gira e empata o jogo. Isso dá uma tranquilidade, né? Porque teriam 45 minutos para buscar a vitória, que era de suma importância, mas nem precisou disso o tempo todo. O Corinthians foi empurrando o Sport para trás e depois uma outra boa jogada do Memphis, que toca ali pro Léo Maná. O Léo Maná vai no fundo, devolve pro Memphis, que bate cruzado e com desvio põe o Corinthians na frente, 2-1, colocando um pouquinho de justiça, né, no placar, porque acho que o Corinthians merecia já até ter acabado o jogo, né? Sofre, obviamente, né? O Corinthians, o Sport se joga para frente, tem alguns escanteios, mas nenhuma chance muito clara. E o Corinthians consegue manter uma vitória importante pelos pontos, pela classificação, obviamente, mas muito pela confiança dos jogadores, da torcida, e consegue 3 pontos importantíssimos. Acho que uma crítica ali ao Yuri, né? Não fez um bom jogo, mesmo assim foi bem aplaudido quando substituído. Não estava no dia dele, não pode, né? Mas acho que o torcedor entendeu
A falta de confiança do Donelli foi clara em alguns recuos de bola, assim, tem uma hora que ele até pisou na bola. O Corinthians sente realmente falta do Hugo, né? Mas pelo que tenho de informação, deve voltar essa semana. E o melhor em campo, o Memphis, fez de tudo no jogo, deu passe, assistência, fez 2 gols, fez um grande jogo. E gols de pontos, né? Gols de 3 pontos, não aquele quando já tá 4-0 e ele faz o quinto. Então, gol de vitória, gols importantes. Para a alegria da Fiel, que novamente já perdi até as contas quantos jogos seguidos e talvez a gente perca as contas mesmo porque vai ser sempre assim. Mais de 40 mil pessoas, acho que 43 mil, 44. Num sábado que choveu, expectativa era de muita chuva, só choveu ali no um pouco antes do jogo e depois no final. Mas vitória boa do Corinthians, que volta a campo na quinta-feira pela Sul-Americana contra o Racing do Uruguai. E espero já com novo técnico. E ontem ali tive uma informação de que esse técnico pode ser sim Tite. E vamos esperar os próximos passos aí para ver se realmente se concretiza algo que parece que tá rolando mesmo uma conversa. Então vamos torcer aí para o Corinthians anunciar um treinador e que, se for o Tite, um treinador grande, um treinador com história no clube, um treinador das últimas 2 Copas do Mundo pela seleção brasileira, e tenho certeza que pode agregar muito. Se você não tá ansioso, eu tô. Seria demais gritar olê, 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 tite, tite na Neoquímica Arena. Um abraço fiel, não deixe de compartilhar, curtir, comentar esse vídeo e a gente volta depois do próximo jogo. Valeu? Tamo junto, um abraço, vai Corinthians!